Vamos estudar o grau do adjetivo. Adjetivo é a palavra que confere características ao substantivo. O adjetivo ele modifica o sentido do substantivo e concorda com ele em gênero, masculino ou feminino, e em número, singular ou plural. Com relação ao gênero do adjetivo, vamos relembrar. Ele pode ser biformes, que são aqueles que têm uma forma para o masculino e outra para o feminino. Exemplo, ativo, masculino, ativa, feminino. Judeu, masculino, judia, feminino. E eles também podem ser uniformes, que são aqueles que têm a mesma forma para o masculino e para o feminino. Um exemplo, homem feliz, mulher feliz. Menino frágil, menina frágil. Certo? E com relação ao número do adjetivo, quando a gente vai passar ele para o plural, né? Geralmente a gente acrescenta o S no final da palavra. Exemplo, olhos claros, certo? E em relação ao grau, né? Esse grau do adjetivo aí. Vamos ler aí. Os adjetivos, eles sofrem flexão de grau para intensificar as características atribuídas aos nomes. São 2 os graus do adjetivo. Nós temos o grau comparativo e grau superlativo. Na aula de hoje, nós estudaremos o grau comparativo e, posteriormente, o grau superlativo. Vamos começar. O grau comparativo. Como o nome já diz, né? O grau comparativo ele estabelece uma comparação entre 2 ou mais seres. E esse grau comparativo, como é que ele pode ser? Ele pode ser de igualdade, não é? Exemplos. Mário tão inteligente. Observe aí que a palavra tão e quanto está fazendo uma comparação, não é? Em relação a Mário e a Lucas. E essa comparação está o quê? Igualando, né? O Mário é tão inteligente quanto o Lucas. Então, ó, estão ali. Os dois são igualmente inteligentes. Joaquim é tão alto quanto o Romero. Então, Joaquim é tão alto quanto o Romero. O tão e o quanto estão indicando o quê? Uma igualdade aí. Certo? Com relação à altura de cada um aí. Temos também, né, o grau comparativo de superioridade. Exemplo, o meu celular é mais bonito do que o seu. Esse mais aí, ó, tá indicando o quê? Superioridade. Mais bonito do que o seu. E esse do que o seu está dizendo, está comparando com o da outra pessoa, não é isso? Só que mantendo a superioridade, mais. Outro exemplo aí. João é maior do que Romero. Esse maior aí também está indicando superioridade, ó. Mais, o maior indicando superioridade, certo? Temos também, dentro do grau comparativo, nós temos a inferioridade. Joaquim é menos alto que Romero. Meu celular gasta menos bateria do que o seu. Observe aí que as palavras menos, não é? Ele dá essa inferioridade à frase, certo? Está comparando, mas de forma inferior. Vamos prestar atenção aqui. Alguns adjetivos apresentam formas sintéticas para o grau comparativo de superioridade. Então, preste atenção aí. Esse grau comparativo de superioridade,
Em alguns casos, a gente vai usar, né? O bom. Esse bom a gente vai usar melhor. Mal e ruim. Usar o pior. Grande. Em alguns contextos, você não vai colocar grande, vai colocar a palavra maior. Pequeno, a gente coloca menor. Alto, a gente coloca superior. E baixo, a gente coloca inferior. O grau superlativo, a gente não vai estudar hoje não, na próxima aula. Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse conteúdo de hoje, certo? Não é tão complicado, mas necessita que a gente treine. E para isso, nós faremos uma atividade desse conteúdo, tá certo? E se permanecer alguma dúvida, vocês me dizem aí no grupo.